Vá comigo, então, agora sim, para a palavra de Deus em Gênesis 34, verso de 1 a 26. Certa vez, Diná, a filha de Lia, que dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou, calado, até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês? Por favor, entregue-na a ele, para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me dei a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com condição: uma, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém, o jovem, que era o mais respeitado de todos da sua casa, da casa de seu pai. Não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Amém? De acordo com os costumes antigos daquela época, quando uma mulher estava sozinha, ela era considerada como estando fora de lugar, e por isso ela era considerada uma presa fácil. Isso era o costume daquela terra. Não era o costume como que de Harã, de onde veio a família de Jacó, depois de peregrinar através dos seus anteriores, como Isaac, e também como o próprio Abraão. Perceba, meus irmãos, que a cultura
influencia muito. A cultura, ela altera os comportamentos e ela gera diretrizes. Já na cultura de Siquém, olha que coisa diferente e absurda. Uma mulher que andasse desacompanhada do seu irmão ou do seu pai na região de Siquém, ela era considerada alguém volúvel. Ela era considerada alguém como presa fácil. E nós não estamos falando aqui de um cidadão, entre aspas, presidiário, delinquente, bandido, um criminoso. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, filho de um príncipe. Não quer dizer que o presidiário seja uma pessoa que não mereça respeito, a nova chance. Eu me refiro a alguém que tem berço, que tem condição, que tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. E ele pratica um dos atos mais nojentos e sujos que uma pessoa pode praticar. O Brasil se assustou nesses últimos dias com alguém que já tinha uma longa ficha de crime, incluindo estupro, que pratica mais um, como a senhora mata os seus filhos. O mundo está caminhando de mal para pior. O ser humano tem cada dia mais descido níveis terríveis. Na cultura de Harã, de onde vem Jacó, não era assim. As mulheres podiam até andar sozinhas. A gente olha, por exemplo, Raquel. A gente olha, por exemplo, também para Rebeca, que elas tinham liberdade para se movimentarem fora do acampamento. Porque esse tipo de influência ruim não havia onde elas estavam. Mas agora eles vão morar, a família de Jacó, numa terra que eles não conhecem, com um povo que eles têm informações, mas não sabem da profundidade da sua malignitude. Então, o comportamento daquelas pessoas eram diferentes dos comportamentos da família de Jacó. Aparentemente, considera-se que Diná tinha entre 15 anos de idade. E ela que vem dessa cultura, desse comportamento de andar entre as tendas de Jacó, ou seja, os que habitavam com ela e a cultura, não se tem esse hábito, não se tem essa prática, essa violência. E ela resolve um belo dia ir ver na terra de Siquém como viviam as pessoas de lá. E acontece uma grande tragédia naquela família. A gente começa a ficar atento que há perigos do mundanismo. Às vezes nós não reconhecemos o mundo como nocivo para nós no primeiro momento. E sem que percebamos, achamos que não tem nada a ver. Achamos que não faz mal. Achamos que isso é coisa do passado. Achamos que isso é coisa talvez do pai ou da mãe, que alguém chama de chato, de preconceituoso, ou de um pastor radical, não é? Pastor é radical demais, não há necessidade de tudo isso. Eu não olho com esse olhar, eu não vejo com esse olhar. Nós aprendemos que o olhar nosso não é o que determina, mas é o olhar da palavra, é o que diz a palavra. Se a palavra nos diz fugir da aparência do mal, então nós precisamos fugir da aparência do mal. Se a palavra nos fala para não fazermos, é para não fazer. Mas há um grande perigo quando nós nos associamos culposamente, voluntariamente ou inconsequentemente com os costumes e perigos do mundo. Eu já conheci muita gente, você também, que por causa das conversas erradas, das companhias erradas, se tornaram pessoas perdidas. Perdidas. Pessoas que tiveram boa família, boa educação, muitas delas criadas dentro de um lar cristão, criados dentro de uma escola bíblica dominical. Por que não dizer aqui, professores de escola bíblica dominical, pessoas as quais já
foram formadores de outras crianças, discipuladores, mas de repente, esta caminhada com o mundo, associação e não respeitar regras de segurança, acabou trazendo para eles queda. Perceba, irmãos, que eu acredito que nos últimos 8 dias, essa será a terceira vez que eu me expresso aqui dizendo sobre regras de segurança. Regras de segurança não devem ser quebradas, devem ser administradas e devem ser observadas com cautela, não é? Quando eu quebro as regras de segurança, eu estou expondo minha família. Quando um chefe de família, quando um marido ou uma esposa quebra esse protocolo de perguntar para o neto, para o filho: quem é? Quem te deu este brinquedo? Você já teve um pai ou uma mãe que quando você chegava em casa, ele olhava, por exemplo, um anel, uma pulseira, um brinquedo e perguntava assim: aonde você arrumou isso? Aonde? Quem te deu? Porque na verdade, esta postura é a postura de pai, de mãe, de educador, de quem ama. Quem te deu? Ah, o meu amigo trocou comigo na escola. Mas trocou como? O pai dele sabe? Ora, o nosso filho chega em casa com um relógio de pulso. Nós não demos para ele. Aonde ele arrumou esse relógio? Quem te deu essa camisa? Ah, meu amigo trocou comigo. Como assim? Alguém comprou aquela camisa, alguém comprou aquela caixa de giz de cera. Quem te deu isto? Este é o hábito certo de quem ama. Zelar, cuidar, não é? Porque as tentações de ter são muito grandes. Às vezes algumas pessoas ganham a vida praticando ilicitude. E o aliciamento, ele não vem escrito assim: vou destruir a sua casa, vou destruir o seu casamento, vou roubar a tua mulher, vou levar tua mulher para a cama, vou levar o teu marido para a cama, vou levar a tua filha para a cama, vou tirar a virgindade da sua filha, ei, vou possuir o teu filho. Não está escrito isso, mas é a regra de segurança que se quebra e que traz grandes consequências. Quando nós olhamos para as nossas obrigações e as negligenciamos, nós assumimos o risco das consequências. Por isso, quando nós temos a obrigação de fazer e não fazemos, nós abrimos precedente para que a desgraça entre em nossa casa. A maior das condições espirituais que nos garante passarmos por este mundo a pé seco, com tranquilidade, está aqui, na Bíblia Sagrada. É aqui que a Bíblia nos determina, nos orienta, nos aconselha. Você nunca vai ver Deus fazendo alguma coisa que nós é que temos que escolher. Nós é que podemos escolher. Aqui está um exemplo de alguém, de uma família, que negligenciou os perigos do mundo. Queridos, quantas vezes este velho golpe atingiu os meus pares na juventude. Na minha época de líder de mocidade, que se falava assim, quantos jovens, quantas moças saíram da igreja por causa de namorado, por causa de namorada, alguns rapazes. Alguns deles nunca mais voltaram e se afastaram de Deus, aprenderam a beber, usaram drogas, alguns se tornaram viciados. Grandes músicos que tocavam na igreja trocaram a casa do Senhor. No começo tudo é bonito, os aplausos aí fora são bonitos, mas depois tem um preço, porque a regra número 1 foi quebrada. Os perigos do mundanismo sempre foram e sempre serão nocivos para quem é aliançado com Deus.
Não existe cenário mais desejado pelo diabo do que a sua casa e do que a casa do Senhor, porque os que estão no mundo já são dele. E ele não vai dizer: eu vim aqui para arrebentar com você. Ele vem da maneira mais sorrateira. Então, meus irmãos, primeira coisa, o que entra dentro da nossa casa precisa saber de onde vem, quem deu, qual é o dinheiro que essa pessoa está trazendo para dentro de casa, de que maneira você comprou esse paletó, da onde você arrumou essa bicicleta, como você trocou esse celular, como é que você saiu de casa sem um celular e agora está voltando com um celular, como que você saiu de casa hoje de manhã sem uma blusa dessa que custa R$200 e aparece com uma blusa dessa aqui. Quando a gente fecha os olhos para essas coisas, nós estamos colocando a nossa casa em perigo. Nós estamos colocando nossa família em perigo. Um homem que zela pela sua casa deve saber de tudo que acontece dentro da sua casa. Eu disse tudo. E toda mulher que esconde do marido as coisas que acontecem com os filhos, ela está assumindo, primeiro, que ela já está em mentira, e mentira é pecado. Ela está assumindo as consequências da mentira. E o homem que esconde da esposa tudo o que acontece em casa, ele também está em pecado, ele está em mentira, porque ele está colocando a família debaixo de um jugo desigual. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, para que eles entendam que na nossa casa não se fala mentira. Amém, igreja? Amém. Nossos filhos precisam entender e aprender que mesmo que errem, devem contar a verdade para nós. Não significa que não serão disciplinados se necessário for. Não estou dizendo de bater, porque nem sempre isso resolve. Embora a Bíblia diz que disciplina a criança e use até vara se precisar. O mundo está inventando coisas e os nossos jovens estão se perdendo. Nós precisamos entender, irmãos, que nem sempre, nem todo pai vai ter condição de dar um tênis de R$500 para o filho. Nem todo pai vai ter condições de dar uma calça jeans de R$600, R$700. Nem todo marido tem condição de dar para a esposa um vestido de R$1.000. Não tem. Cada um vive a sua realidade. E nós precisamos compreender. A esposa não se diminui porque ela não pode dar um presente que fulana de tal deu para o seu marido. O que nós trazemos para dentro de casa de valores é a presença do Espírito Santo. É o princípio da palavra de Deus. A comida caseira não tem erro, viu, irmão? Comida caseira não tem erro. Às vezes a comida de fora é aparentemente bonita, mas é estragada, tem veneno, tem sabor de morte. Por isso, eu aprendi com a Bíblia que nós temos que ter discernimento das coisas. Ao olharmos para esse texto, nós encontramos algumas verdades. Primeiro, esse homem, este moço de Siquém, ele olha para a filha de Jacó, de uma família boa, e o texto diz que ele viu, ou seja, ele a desejou, e o texto diz que ele tomou e possuiu-a violentamente. Esse ato que ele praticou com Diná não foi um ato consensual, foi um ato de violência, um estupro. Quando nós olhamos para a Bíblia, no conceito da palavra forçar, que é o que ele fez, lá em Samuel, a expressão que se dá para isso aqui é violência, ou seja, violentou-a. Ele tomou Diná e praticou o ato de sexo com ela, debaixo de violência. Ele a desvirgindou, debaixo de uma ação totalmente suja, imoral e demoníaca. Só para a gente compreender, irmãos, toda imoralidade é suja. O que é imoral não vem de Deus. Repete comigo: o que é imoral não vem de Deus. Tudo que eu preciso fazer de uma maneira às escusas, na prática desta linha, não pode ser santo.
o que esse homem fez, o que esse jovem fez, porque na terra dele, pessoas que andavam sozinhas, mulheres que andavam sozinhas, podiam ser molestadas. Ah, querido, as más companhias, meus irmãos, elas são perigosas demais, tanto para jovens quanto para velhos. A Bíblia nos dá alguns princípios de orientação, entre eles eu quero ter um com vocês. As más conversações corrompem os bons costumes. Vamos repetir juntos? As más conversações corrompem os bons costumes. Quem tem mais de 50 anos aqui como eu, vai lembrar-se de uma frase que as vós diziam para nós: água mole em pedra dura, tanto bate até que... Então vai. Começa a andar demais do lado de gente boca suja. Começa a andar demais do lado de pessoas promíscuas. Começa a andar do lado demais de pessoas adúlteras. O que uma mulher limpa, cristã, tem de aliança com uma pessoa que pratica adultério? Qual é o tipo de diálogo que uma pessoa dada ao adultério terá? Será a não ser ficar trazendo as suas histórias e os seus relatos. Qual é o tipo de cultura que pode ser dado como benefício, de contribuição para uma família, de um homem que começa a eleger como seu melhor amigo, os seus companheiros, pessoas que mentem, que trapaçam, que subornam, que são adúlteros, que traem? Veja, quem empresta o seu carro para um colega de trabalho, ir para um motel com quem quer que seja, será que o ato dele emprestar o carro para um colega, trair a esposa, ou para colega sair e trair o marido, será que isso o excusa das consequências de pecado? Não excusa. Ele está na mesma linha de prática, porque ele está ciente para aquilo que está sendo usado. Mas na hora de orar, e quando Deus lhe deu aquele carro, não foi para ser fruto do pecado, foi para o seu lazer, foi para a sua família e para o seu trabalho. E nós às vezes não queremos dizer não para algumas coisas. Deixa eu te dizer uma outra coisa muito séria aqui. Tome cuidado, até porque nos dias de hoje isso deve ser mantido com muito mais cautela. Esse negócio de emprestar roupa é pessoal, irmão. É pessoal. Como é que alguém empresta uma roupa para outra pessoa que ele não conhece, que professa uma outra fé, que tem outros princípios? Desculpa, irmãos, mas uma coisa é o meu amigo, meu irmão, a outra coisa é um colega que chega para mim e fala: olha, traz uma roupa da sua casa para mim, porque eu não posso trazer, a minha esposa não pode ver eu com essa roupa. Empresta uma roupa. Onde você vai? Eu vou numa festa, mas eu disse para ela que vou trabalhar. Então eu vou lá, pego o meu paletó, uma calça, empresto para ele, para usar a minha roupa. E depois eu vou usar aquela roupa minha para sair com a minha esposa. Aquela roupa que aquele cara usou e foi para o motel trair a esposa, minha roupa foi usada na prática de ilicitude, de imoralidade. E eu volto para casa e trago aquela roupa, ou ele manda lavar, mas eu usei aquilo que é meu para contribuir para uma vida errônea. Primeiro, irmãos, não se empresta roupa íntima, não se empresta roupa da gente. Casos raros de exceção. Vocês são inteligentes, estão compreendendo o que eu estou falando. Eu vejo às vezes algumas pessoas que emprestam vestido, calça, paletó, não sei o que, para as pessoas saírem para as práticas errôneas. Querido, depois você não pode reclamar porque que algumas coisas entraram dentro da sua casa. Porque que o seu marido agora está começando a perder o interesse por você. Por que a sua esposa está perdendo o interesse por você? Por quê? Nós precisamos zelar pela nossa casa, precisamos zelar pela nossa família.
Não são poucos os casos de pessoas, para que não ficar mal com um coleguinha, até com um parente, empresta suas coisas sabendo que vai ser usado porque não presta. Está aqui a chave da minha casa, eu vou sair com minha família, vai lá, faça o que você quiser. Quem aqui já ouviu essa história, já viu casos assim? É isso. Leva quem você quiser lá. Aí o sujeito entra na minha casa, na minha cama, leva as mulheres que ele quer para ter relações com a namorada, com o namorado, com o amigo, amiga, e sabe Deus mais com quem, não é? A casa que Deus me deu, a cama que Deus me deu, o lençol que é santo, eu? Aqui nós estamos diante de um caso em que o comportamento de Siquém, a cultura dele não é a nossa, não é de Jacó e não é de Diná. Primeiro, na terra dele, mulher não merece respeito se está sozinha. E Diná, inocente, uma jovem, ela foi andar numa terra desacompanhada. O povo de Canaã era imoral. Imoral. Eu não conheço ninguém que desrespeitou este princípio e que está em pé em Cristo até hoje. Não funciona. Se eu me alianço com imoralidade, eu vou cair, irmãos. Isto aqui é carne. Se eu alimento a minha carne, eu vou enfraquecer o meu espírito. A prática de andar aliançado com gente imoral vai trazer imoralidade dentro de casa. De repente, os interesses da família mudaram. O olhar da esposa mudou. O olhar do marido mudou. O olhar da filha mudou. O olhar do filho mudou. Por quê? Porque ela está indo demais na casa dos amigos. A gente não pode ser bobo. Tem pais aí fora que colaboram com a mentira em dizer assim: fulana vai dormir aí na sua casa, tudo bem? A mãe ou o pai sabem que não vão dizer: não, tudo bem, pode deixar que eu cuido dela para você. Mas na verdade elas vão sair à noite e mente. Aí chega em casa com uma doença, ou chega um recado, chega uma coisa terrível, violentada, mal. Eu cansei de ver isto na delegacia. Mentira, principalmente entre os jovens. Eu vou dormir lá esta noite para fazer um trabalho de escola, isso ou aquilo. Irmãos, a gente precisa ser prudente. E na verdade os pais de alguns são mentirosos, porque esta é a cultura deste mundo, a cultura da mentira. Seus pais prendem demais. Não diga para tua esposa que nós vamos fazer hora extra. Dê o meu telefone para ela. Fulano está aí? Está? Não, nós vamos trabalhar junto, estamos aqui. Pode ligar lá na fábrica. Eu combino com o meu supervisor. Nunca deu certo, irmãos. Na primeira vez, pode ser. A segunda, daí para frente, já houve aliança com o que é errado. Jesus disse que o pecado vem primeiro pelo pensar e depois pelo agir. A vida de Diná foi exposta porque ela deveria de ter mantido os seus princípios de amizade dentro do território, mas ela foi ver como era lá. Irmãos, respeitem a palavra, submetam-se à palavra e não brinquem com o diabo, que ele não brinca. Se Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir, então ele mata, ele rouba e ele destrói. A vida de Diná foi totalmente uma vida sem graça, porque ela andou no território do diabo. E andar no território do diabo é um convite para o desastre. Eu poderia ficar aqui esta noite e dizer aqui, compartilhar com vocês vários exemplos. Quem aqui já não ouviu algumas frases do tipo: a faculdade é nocivo? Ora, irmãos, a faculdade pode ser nociva para quem é desprovido de princípios, como o quartel, como a delegacia. Qualquer lugar que eu estiver, eu sempre vou sofrer tentações. Sempre vai ter gente que presta e gente que não presta. O negócio está aqui, ó. O negócio está aqui dentro. Se o que está aqui dentro tem base,
tem solidez e eu zelo, então não é o fato de eu ir ao mercado sozinho, desacompanhado, que alguém vai fazer uma proposta, um galanteio, que vai me derrubar. São os princípios e valores que eu trago aqui dentro. Mas eu preciso reconhecer que andar no território do diabo é atrair para si desastre. Repete comigo: eu preciso vigiar por onde eu ando. Essa moça foi andar num território de pessoas sem princípios. E o que deu? Bom, se veio aqui conceito criminoso, antiético, imoral e tudo que você disser, está dando mole, está querendo. Se veio aqui é porque quer. É assim? Não, não é. Mas é o que eles pensam, é o conceito. Está vendo? O que está fazendo aqui? É o conceito de Siquém. Desacompanhada significa que pode mexer. Ora, a gente às vezes está andando com a esposa na rua, tem uns caras que pede para tomar uns cotoveladas. Não é? Pede, o sujeito está com a filha, está olhando para a tua filha. Tem uns cabras tão sem vergonha, imoral, que você está andando com criança na rua, o cara está olhando, de dar nojo, tanto para menino quanto para menina. O mundo está assim, irmãos. Imagine se a gente não cuidar. E ao olhar para o texto, nós encontramos aqui padrões diferentes. Primeiro, nem Siquém nem seu pai demonstraram vergonha ou culpa do ocorrido. Você olha na sua Bíblia aí, veja se tem algum momento escrito assim: Siquém, Hamor, sentiram vergonha pelo que fizeram. Não está escrito isto, porque os padrões deles são diferentes. Os padrões cristãos são diferentes dos padrões do mundo. Olha para o texto e você não encontrará nenhum tipo de declaração do pai dele: filho, o que você fez? Ele não chegou para Jacó e disse assim para Jacó: eu estou envergonhado pelo que meu filho fez. Irmãos, nós precisamos rever algumas posições, como educadores, como formadores de opinião. Nossos filhos precisam aprender a pedir desculpa e pagar as consequências do que fazem. Não é porque eu sou o homem da casa, o chefe do lar, que eu posso trazer algum tipo de prejuízo para terceiros, que eu não devo me alinhar, reparar o meu dano, reparar o meu erro. Não é porque a esposa é a esposa que ela também não deve reparar. Hamor e Siquém não pediram desculpas para Jacó, nem mesmo para Diná, porque a cultura deles era essa, a cultura de mexer, de tocar, de violentar. Aí eu pergunto para você: era o padrão da família de Jacó? Não. Olha para o texto e veja que eles vão falar com Jacó e dizer assim: dá-nos a tua filha e põe preço nela. Não tem arrependimento, irmãos. O sujeito entra dentro da nossa casa, mexe com a nossa família, pratica o que não deve, e está tudo bem. Sai, abusa e está tudo certo. Quando é que essa brecha aconteceu? Lamentavelmente, no caso de Diná, ela foi ver como era a vida fora do arraial. Primeiro conselho para todos nós essa noite: casados, anciões, viúvos, solteiros, separados, crentes, velhos e novos crentes. Não troque a comida da sua casa pela comida de fora. Mantenha a regra, mantenha os princípios, porque os hábitos do mundo não são os nossos hábitos. Olha de novo para o texto. Se alguém olhar aí no capítulo 34, verso de 1 a 3, ou verso de 1 a 7, verifica para mim se existe alguma frase, em qualquer versão, que diz assim: e Hamor e Siquém se arrependeram. Veja se encontra um pedido de desculpa de Hamor. Ei, irmãos, que geração é esta que gera problema, desgraça, consequência?
e não sabe, e não se posiciona. Será que é isso que nós queremos para a nossa família? Será que é isso que nós queremos para dentro da igreja? São esses os futuros líderes da igreja? Líderes que mentem, líderes que praticam falcatrua, pessoas que são imorais, que não pedem desculpa, que não reparam os seus erros, que não sanam os seus danos, e que dormem sem se arrepender do mal que estão fazendo? Que tipo de influência é esta? Que igreja é essa que, ao invés de ser uma igreja voltada para a palavra, ela está na prática de contribuição do mundo? Os filhos de Amor, ou o caso específico aqui, Siquém, ele vai e o seu pai, preste atenção, irmãos, preste atenção, se não é alguma coisa que a gente está assistindo hoje. O garotão pega o carro, o pai empresta o carro. Esse final de semana, eu não quero profetizar isso não, mas deve ter para acontecer. Pega o carrinho do papai, pega o carrão, o pai dá o carro, ele sai, enche a cara, mata os outros, atropela, e o pai o esconde para não ser preso, e diz: olha, ele pegou a chave do carro escondido, a culpa é do pedestre que estava na calçada. Qual é a punição? Agora ficou uma família sem um pai, sem um filho, tetraplégico, e sabe o que ele ganha? Ele ganha um carro zero. Ele ganha um curso fora do Brasil. Não tem disciplina, não tem correção. Amor e Siquém não se arrependem do estupro que o filho praticou na filha dos outros. Não se arrependem, sabe por quê? Porque na cultura deles isso pode. Nem tudo que os outros aí fora podem, pode na nossa casa. Podes ouvir um amém? Amém? Nem tudo que as moças de fora fazem, nossas filhas devem e podem. Nem tudo aquilo que os homens aí de fora têm o hábito de fazer, em nossa casa não se faz, não se deve fazer. Siquém, ele não se arrepende. Para ele não representava nada a pureza de Diná. Olhe para mim. Sabe o que representa a sua família para o mundo? Nada mais, nada menos do que prazer de destruição. Nada mais. Quantas e quantas histórias de pessoas que abriram a sua vida, a sua casa, a sua família, seus princípios. Satanás entrou, sapateou, destruiu e foi embora, e largou as consequências. Saldo: um casamento que era estável, uma esposa que era honesta, boa esposa, que entregou a sua virgindade na mão de um homem desses, mãe dos seus filhos, que talvez não tinha aquela beleza mentirosa, fake news, que Provérbios fala, foge dos lábios da mulher adúltera, e trocou simplesmente a pureza do leito conjugal por alguns minutos de prazer de sexo ilícito. Traiu o marido lá na faculdade, enquanto ele estava bancando, cuidando, ela estava indo para os barzinhos e se envolvendo, descendo. Aí chegou o golpe final, né, querido? Porque foi andar nas terras de Siquém. E a gente olha para o texto sagrado e vê que muitos dos nossos amigos e irmãos está se tornando cada vez mais partícipe dessas práticas. Não, isso aí não pega para mim. Não pega até que aconteça na sua casa, até que aconteça com seus filhos, até que aconteça no seu casamento, até que aconteça com a sua filha. Aí nós vamos ver se pega ou se não pega. Porque o corte que ele sofre aqui dói nele, mas quando acontece comigo, eu quero que todo mundo sofra, todo mundo chore, todo mundo sinta. Mas lembre-se, irmãos, quem ama, cuida. Repete comigo: quem ama, cuida. Mais uma vez: quem ama, cuida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos pais e mães que estão aqui, que se deram ou se dão ao hábito
de verificar as coisas dos seus filhos e netos? Levante suas mãos. Ah, isso é um abuso. Abuso é você falar assim comigo, rapaz. Eu vou sim olhar teu guarda-roupa, vou olhar tua... Quero saber. Qual o problema que eu não posso saber? Por que você tem que entrar no quarto, fechar a porta, trancar e falar debaixo do cobertor que eu não posso escutar? Por quê? Quero saber quem é essa mulher, quem é este homem, quem é esta pessoa, quem é esse cara que está te deixando lá na esquina e não vem aqui na porta de casa? O que é essa pessoa aí? O que é esse cara aí? Olha para o texto e a gente percebe que a maioria vai abrindo os espaços. Sabe, irmãos, os filhos de Jacó, quando souberam do que aconteceu, ficaram indignados. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Não adianta depois reclamar, quando está escutando uma palavra dessa, entra por aqui e sai por aqui. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que não tem reparo mais. Tem reparo não, irmão. Depois que aconteceu com Diná, foi desvirgindada na violência, não tem reparo mais. O problema ficou aqui, ó. Não adianta a gente ficar indignado e querer algumas coisas depois, quando a gente sabia que não deveria de ter feito, não deveria de ter falado, não deveria de ter praticado, ou mais. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um paninho, ó, eu peguei um paninho, cheguei na cabecinha de quem quer que errou e fiz assim, ó. Tudo bem, tudo certo. Vai, Naná, vai, Naná. Mamãe vai lá preparar para você um mingauzinho de fubá. Tá bom, santa? Tá bom, santinho? Você foi lá, bateu no carro do vizinho, você foi lá, atropelou uma pessoa. Fica tranquilo, papai vai resolver para você. Papai já contratou um advogado, tá bom? Tudo se resolve. Papai vai dar um dinheirinho em algum lugar e vai resolver as coisas. Sabe o que nós estamos criando? Monstros. Sabe o que nós estamos criando? Delinquentes. Precisamos rever alguns conceitos, meus irmãos. Comida caseira. Quem aqui é do tempo que não tinha geladeira em casa e que fritava a carne e colocava na banha, ficava lá, e quando ia fazer mistura, alguém pegava lá, o pai, a avó tirava lá, e a gente cresceu assim. Não tinha geladeira, não tinha refrigerante, não tinha muita coisa, mas a gente não se perdeu. Alguns se perderam na vida. Nem tudo aquilo que acontece fora de casa tem relevância para dentro da nossa casa. Ao olhar para o texto que nós encontramos aqui, um povo que tem padrão diferente. Repete comigo, meu padrão. O padrão cristão é diferente. O povo de Deus é chamado para ser separado. Se não existe separação entre nós e o mundo, é porque de fato o mundo já está entre nós. Isso fica muito claro quando o Senhor diz assim: não misturem com outras nações. Terceiro, e caminhando para um final, hipocrisia é o que Siquém e Amor têm. Olha o que eles dizem para os filhos de Jacó: dá-nos a tua filha, dá-nos o preço do dote. E sabe qual foi o dote que os filhos de Jacó traiçoeiramente deram para ele? A circuncisão. É usar a religião com segundos interesses. É vir para a igreja para casar. É vir para a igreja para fazer negócio. É procurar uma forma de usar a religião para benefício próprio. É usar o ministério para enriquecimento ilícito. É usar o altar para ganhar dinheiro. Hipocrisia é usar das ferramentas que Deus nos dá para trazer benefício próprio. Eles não queriam a circuncisão por causa de Deus. Eles queriam a circuncisão para possuir as mulheres
descendentes de Jacó. Repete comigo, eu preciso vigiar. Então, irmão, vai dizendo sim para tudo. O camarada precisava de um sócio com nome limpo para lavar o dinheiro dele. Eu já fui procurado aqui nesta igreja com uma proposta tentadora. Era a proposta do século para resolver os nossos problemas. Em resumo, a proposta era o seguinte: pastor, eu só preciso do CNPJ da igreja para me resolver umas coisas, e todos os boletos que eu receber da minha empresa, eu vou transferir para a igreja X de vantagem, de comissão. Irmão, isso é nojento, é asqueroso, é pecado, é sujo. Por acaso Deus precisa de mentira? Não, até porque a igreja não tem essa finalidade diante do fisco. O que os filhos de Siquém ou Amor proporam para Jacó é: tá bom, a gente vai circuncidar. Irmãos, a gente precisa ser prudente. Antes da gente sair dizendo sim para tudo, toma aí, vai lá, estamos junto e misturado. Estamos junto e misturado mesmo? Preste atenção. A Bíblia diz que a história deles foi uma para Jacó. E qual foi a história que eles disseram na entrada da cidade? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Eles contaram uma história para Jacó. O cara que violentou Diná. Só que quando eles chegam na entrada da cidade de Siquém, eles contam outra história para os homens de lá. Eles não contaram que estupraram, que o filho dele estuprou. Eles disseram: olha, o pacto para que a gente possa possuir as mulheres de lá, e para que tudo que eles tenham seja nosso, tem que fazer isso. É uma conversa para um e outra conversa para outro. Olha os valores das pessoas, mesmo diante dos seus pares. Eles não tinham interesse nenhum pela circuncisão. E aí, irmãos, quantas das vezes, não é? Numa igreja talvez pequena como esta, numa noite fria como esta, num conselho de um pastor, num conselho de uma esposa de um pastor, é desprezado, ignorado. E os anos sempre mostraram. Quando eu olho, por exemplo, para mulheres maduras na igreja, maduras que eu falo é mulheres maduras na fé, mulheres que têm sensibilidade espiritual, que têm peso na palavra, porque tem pessoas, irmãos, que se a gente não falar nada com elas, elas também não falam. Mas se você vai pedir um conselho, por exemplo, para uma pessoa madura na fé, que não fala groselha, bobagem, nem sempre essas mulheres são procuradas. Sabe quem são procuradas? As que não são maduras. Vai pedir um conselho para um homem maduro, de princípio, de valores da igreja. Ele não vai chegar para você no primeiro momento e vai dizer para você assim: larga, separa, faz. Não, ele vai estar: senta aqui, meu filho, vamos conversar. Olha, casamento, filho, casamento, ele tem dificuldade, tem luta, tem problema, mas vamos orar junto aqui. Esse é o princípio de um homem de Deus. Esse é o princípio de uma mulher de Deus. Quando um jovem vai pedir um conselho para uma pessoa mais velha na igreja, subentende que ele vai ser aconselhado por alguém maduro, não é? Eu tenho um hábito, viu, irmãos? Um hábito, e eu transmito aqui este hábito para alguns que já me conhecem. Quando alguns de vocês chegam para mim e falam assim, sejam até pseudos obreiros e pseudos pastores, certo? Quando alguns chegam para mim e falam assim: estou comunicando ao Senhor que eu tomei essa decisão, e alguns dizem: eu orei a Deus, Deus falou comigo, sabe o que eu faço? Pois não. Está escrito na minha Bíblia: não tentarás ao Senhor teu Deus. Se ele está dizendo que ele falou com Deus e Deus falou com ele, então comigo Deus não falou. Eu estou vendo que é um laço.
Eu estou vendo que Deus não está no negócio, mas ele disse que Deus falou com ele. Porque ele está me comunicando. Mas quando alguém diz assim, pastor, eu preciso tomar uma decisão, gostaria que o senhor orasse por mim. O que o senhor acha? Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Ou a gente brinca de ser crente, ou eu brinco de ser pastor. Você brinca de ser cristão. Ou os nossos filhos, quando olham para nós, não enxergam em nós maturidade. Por isso que eles vão procurar conselhos aí fora. Quando a pessoa nos comunica de uma decisão, está comunicado. Sabe o que a gente faz? Amém. É assim que está bom. Perceba, comunicar, só estou trazendo o que eu já resolvi. Qual a sua opinião, pastor? Me dê um conselho. Algumas vezes eu digo para algumas pessoas, eu não sei o que te dizer agora, mas eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Não tome essa decisão, vamos orar alguns dias. Raramente, Deus deixa de responder já nos primeiros momentos. Porque a gente apresentou o Senhor em primeiro lugar. Aí eu fui falar com a minha colega que é coach. Nada contra os coaches. Eu fui falar com fulano de tal. E deixa eu te dizer uma outra coisa, está sendo filmado esse culto. Você congrega onde? Princípio de lealdade, de unidade, de corpo. Você congrega onde? Então por que você está vindo aqui e tomando conselho lá? Na hora de limpar a sujeira, é aqui. Na hora de fazer outras coisas, é lá. Escolha um lugar. Se submeta então àquela liderança. Não estou dizendo que Deus está nesta decisão, porque Deus não traz confusão. Quem está me entendendo, diga aleluia. Eu como desse altar. Eu estou debaixo da autoridade e ministração desse altar. Mas eu me acho acima da autoridade, do sacerdócio, da Bíblia. Deus errou então. Agora eu sei, eu acho, eu compreendo. Aí eu vou buscar na internet, eu vou buscar na rua, eu vou buscar com a mãe de nada, eu vou buscar no horóscopo, eu vou buscar nos conselhos do meu amigo que é o maior dos adúlteros, eu vou buscar naquela mulher que não dá um testemunho de cristã, é ela que eu vou pedir conselho, é ele que eu vou pedir para orar, é ele que eu vou fazer. Você quer o que, irmão? Você quer o que? Você está trocando a comida caseira por algo que você não conhece. A comida caseira não tem erro. Amém? Quem fica doente aí sabe muito bem. Comidinha caseira, um caldinho, põe a gente em pé. Não é? Mas às vezes a gente troca a comida caseira por comida estragada. E aí a gente reclama por que o casamento acabou, por que a vida espiritual está morta, por que eu não tenho mais vontade de congregar, de cantar, de fazer tanta coisa. Enfim, ao olhar para esse texto, nós encontramos o penúltimo lugar. Eles não tinham interesse nenhum pelo Deus de Israel ou pela prática da circuncisão. Irmãos, era apenas interesse para fazer Diná ser mulher dele. E aí, desgraça chama desgraça, não é? A mentira deles trouxe também o outro abismo. Os filhos de Jacó mentiram na proposta, esperaram o terceiro dia, foram lá e mataram todos os homens. O resultado a gente sabe, que se não fosse Deus, Jacó e sua família tinham sido exterminados. Ninguém que anda com valores e princípios errados, espere calmaria no seu futuro. Ninguém que troca os valores eternos por valores momentâneos, espere bonança no seu futuro.
Pode demorar o tempo, pode passar os dias, talvez os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos vão viver aquilo que é consequência. Pastor, a Bíblia diz que eu estou dizendo para você de princípios que nós abrimos e que vamos deixando dentro entrar. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Um belo dia a gente fala, exatamente isso que eu vivi lá atrás, que eu fiz, olha onde deu. Exatamente. Comida caseira não tem erro. Comida caseira, nós sabemos o que tem. Comida caseira, nós sabemos quem fez. Nós sabemos o seu tempero, sabemos de sua qualidade e sabemos do seu preparo. Às vezes uma palavra rodeada de termos, às vezes uma palavra dada no sentido de mexer com o ego, alegra aqui, mas não fortalece, não traz confrontação, não traz crescimento. Mas o camarada veio aqui, ou foi lá, pregou bom demais, hein? Rapaz, que coisa! Ok, houve mudanças, você aprendeu? Não, meu irmão, minha irmã, comida caseira, eu repito, a gente sabe o que tem, a gente sabe quem faz, a gente sabe o seu tempero, sabe de sua qualidade e sabe do seu preparo. Às vezes, lá de fora parece até que é interessante, mas lá na frente vai trazer consequências. Nunca falhou, nunca falhou, nunca falhou. Quem aqui é cristão há mais de 30 anos, levante as suas mãos para mim, por favor. Falhou, irmãos? Alguém que abriu mão, chega ou não chega? Chega. E sempre chega no momento que a gente não espera na nossa vida. Sempre chega. É igual mentira. Mentira e pecado não confessado fica aqui, ó, na mão de Lúcifer, na mão do cão. Eu não confessei, eu não tratei, eu não me arrependi, eu não limpei. No momento em que ele vê que você estava para explodir, ele vai chegar e vai jogar perto de todo mundo e fazer assim, ó.